Luiz Inácio Lula da Silva não é mais candidato à presidência da República. E ainda sobre eleições, intolerância e violência marcam a corrida presidencial no Brasil após Jair Bolsonaro tomar uma facada durante um ato político. Vamos falar também sobre a ação de jovens nos Estados Unidos que buscou combater o preconceito contra asiáticos. Isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Olá, seja bem-vindo ao Redação Novo Tempo. O pessoal aqui começa a conversar antes do programa e a gente tem dificuldade para parar a conversa paralela aqui. Mas você é sempre bem-vindo a acompanhar o Redação Novo Tempo, a não só assistir aí pela TV ou pela internet, tem muita gente que acompanha pela internet, pela rádio, mas colaborar também com a gente participando pelas nossas redes sociais. Você sabe que a gente tem a página no facebook.com/ntjornalismo, tem o nosso perfil lá no Instagram, @ntjornalismo, pode dar um like lá, não é dar like, né? É seguir. Seguir. Segue a gente lá no Instagram. E aí tem o site que é mais tradicional, novotempo.com/jornalismo. E aí esse site, na verdade, é um portal, porque ele reúne todos os programas do jornalismo. Então tem o Redação, tem o Revista, tem o Conexão Novo Tempo, tem o Realidade, tem tudo. Todos os programas estão lá dentro desse portal, onde você pode rever toda a programação. Identidade geral, porque como vai... A gente não preciso fazer a propaganda do Identidade, Exatamente. porque o Wagner sempre faz. Né? Exatamente, já Oi, faz. deixa eu aproveitar que você falou de redes sociais e mandar um abraço para 2 internautas, posso? Mande. Me permite? Permissão concedida. Obrigada. O primeiro abraço vai para Cristina Isabel Carboni. Um grande abraço para você. Participa com a gente nas redes sociais sempre. E também para o Levi Martins Ferreira, que mora em Ibicaraí, na Bahia. Olha só, Luiz. Então, Exatamente. olha, já que aproveitando você... que a Luiz está então, aqui, seja bem-vinda, eu viu, também Luiz? quero mandar beijo, porque Mande um beijo, a primeira vez que eu tô no programa beijo. inteiro, eu quero mandar um Exatamente. cheiro pra manhã, mandar um isso cheiro aí. pra painho, entendeu? Pra Salvador, pra minha igreja lá de Salvador, pra Bahia inteira. Recebam meu cheiro e meu Olha dente. só, Levi, você... Levi está sendo representado aqui muito bem pela Luísa aí da Bahia também, Muito obrigado, viu, Luiz, pela sua companhia com a gente aqui. Eu que agradeço. É um prazer receber você durante o programa inteiro. A Luísa de vez em quando vem ao Redação, mas ela vem pontualmente falar de um assunto específico, mas agora vai ficar com a gente o programa todo. Obrigado. Eu que agradeço. E a gente começa sempre, Luiz, trazendo aqui alguns destaques, né, que chamaram a atenção durante a semana no noticiário. O Leite, por exemplo, tem um destaque que não chega a ser uma novidade, porque todo mundo já sabia que isso ia acontecer, né? Já estava previsto, né? O que acontece? Nessa semana que passou, mais especificamente na terça-feira, o ex-ministro da Educação, né, o Fernando Haddad, que era vice na chapa com o Lula, foi oficializado pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, como candidato à presidência da República. Inclusive, na própria terça-feira já foi divulgada a primeira, terça-feira à noite, se eu não me engano, o primeiro vídeo da campanha apresentando o Haddad como presidente da República, e aí o vice nessa chapa é a Manuela Dávila, do PCdoB. Agora, o que é interessante, mas todo mundo já sabia que isso ia acontecer, mas quando você vê na prática, tem um outro impacto, né? É o fato de que o Partido dos Trabalhadores o tempo todo vai trabalhar para fazer com que o eleitor entenda ou faça uma leitura de que o Haddad é a representação do Lula nessas eleições. Não é à toa que o final da... E aí, de repente, tem gente até que fica pensando assim, mas não, peraí, mas não proibiram o Lula de aparecer na campanha? Não, não foi isso. O que foi proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral é o Lula ser apresentado como candidato à presidência, mas nada impede do Lula aparecer, a imagem dele seja usada, etc, dentro da campanha. Não podem ter imagens novas, né? Ele não pode sair da cadeia para fazer vídeos, né? Porque, claro, está preso, mas as imagens de arquivo podem ser usadas. Exatamente, eu estou falando isso porque eu tenho alguns amigos que no dia que saiu, falam assim, ué, mas o Lula apareceu no vídeo lá, tal, mas não tinham proibido, não é isso. Proibiram de
colocá-lo como presidente. Aliás, Agora, o Lula aparece até na propaganda de outros candidatos, do Meirelles, por exemplo. O Meirelles usa muito imagens do Lula. exatamente. E aí o que acontece? A campanha, inclusive, desse primeiro vídeo que foi divulgado, o Haddad ele começa falando, olha, o Lula fez muito bem ao Brasil, etc, etc. E é por isso que não querem deixar que ele seja lançado como candidato à presidência, etc. E aí, ali eles vão traçando todo o desenvolvimento da campanha, né, o Partido dos Trabalhadores, e claramente o objetivo deles é linkar o máximo possível durante todo esse período da campanha até as eleições, né, o primeiro turno das eleições, que o Haddad é a representação do Lula nessa campanha, obviamente tentando trazer os votos que as pessoas dariam para o Lula para o Haddad. Eu estou curiosa para ver a próxima pesquisa de intenção de voto, porque por enquanto o Haddad está no empate técnico, né? Ele está ali na terceira posição, isso. mais ou menos. Né? E antes, quando tinha a suposta participação do Lula, ele estava ali ganhando primeiro, também. Né? A primeira pesquisa depois disso foi divulgada, né, pelo Datafolha, e ele subiu de 4% para 7% nas intenções de voto, o Haddad. Né? Agora confirmado o Lula fora, o Haddad chega aos 7%, que ainda é bastante baixo. Eu não lembro se foi, porque vai variar de instituto para instituto, né? Sim. Eu não lembro se foi o Ibope ou o Datafolha, eu acredito que seja o Ibope, você está falando que o Datafolha deu 7%, né? Acho que o Ibope deu 9% para o Haddad, porque vai variar de instituto para instituto, mais ou menos. Mas é pouco. Mas basicamente é isso. E aí tem um detalhe interessante, só como curiosidade para terminar, que durante essa campanha agora do Haddad, eles têm buscado conectar muito uma herança do governo Lula, etc., na área de educação, exatamente porque o Haddad foi ministro da Educação na época do Lula. E agora, como ele é candidato, o pessoal está tentando na campanha aí conectar buscar um ponto isso. forte, né? Suzane Lima, o destaque que você traz tem a ver com os aplicativos que têm mudado a forma como as pessoas transitam pelas cidades. Sim. E quebrado um argumento de que quando surgiu, né, esses aplicativos, a ideia era que a mobilidade, né, que tivesse uma melhora na mobilidade urbana. Mas, na verdade, o que aconteceu e o que está acontecendo é que, de acordo com o estudo, tá? E só abrindo um parênteses, esse estudo não foi feito no Brasil, foi feito nos Estados Unidos. Eles levaram em consideração as maiores cidades, como Boston, Chicago, Los Angeles, Nova York, São Francisco e algumas áreas ali de Washington, D.C. Né? Então, não podemos falar a respeito do Brasil. Mas é que está inflando ainda mais o congestionamento nessas grandes cidades, porque, na verdade, as pessoas elas estão deixando o seu carro em casa, optando em pegar o transporte via aplicativo para facilitar. Uma das razões, né? Estacionamento, a dificuldade com o estacionamento, não pagar o estacionamento, e também quando saem para festejar e possivelmente, né, beber, então usam muito esse recurso. Claro, são diversas as razões pelas quais as pessoas utilizam o recurso. Mas é que, na verdade, ela está trocando, né? As pessoas estão trocando. Em vez de pegar o seu carro na garagem, chamam um Uber. E de acordo com o estudo, aí eles têm os números, né? O levantamento que foi feito antes, depois, como é que tá, é que teve reflexo durante todo esse tempo, um aumento aí significativo do ano de 2016 para 2017. O número aumentou também dos passageiros, né, 37%, muitas pessoas inscritas nesses aplicativos, e o congestionamento, obviamente, teve reflexo dessa mobilidade urbana via apps. Só acrescentar uma coisa dentro disso que você está falando, que eu fico pensando, né? Você deixa um carro em casa, mas você está pegando um outro, supostamente você está trocando um por um. Agora, uma coisa que eu acho que pode ser uma consequência para o trânsito, né, aumentar o trânsito nesse processo, porque os aplicativos, né, sei lá, Uber, 99 Táxi, tem um monte aí, né? Nos Estados Unidos tem Cabify e tal. Lyft. Enfim, esses aplicativos, como eles tornam as corridas mais baratas, né, do que você pegar um táxi ou alguma coisa do tipo, muita gente às vezes acaba optando pelo valor que é mais barato para pegar um transporte que ele vai sentir talvez um pouco mais à vontade, com mais liberdade e até um pouco mais rápido, do que pegar o transporte público também. Tem isso. E aí, obviamente, no transporte público, você, né, coloca mais gente dentro de um vagão de trem, um metrô ou mesmo um ônibus. Então, eu acredito que parte do processo também desses aplicativos tenha sido com
o barateamento do valor para você pegar um transporte desse, a pessoa opta por ele ao invés de pegar o transporte público coletivo também. A Uber respondeu, né, a isso aí. A pesquisa foi feita, como a Suzane disse, nessas grandes cidades dos Estados Unidos, mas a Uber, a Lyft não falou nada, mas a Uber se pronunciou e disse que, olha, que tem um pouco de razão essa pesquisa, mas ela ressalta que é preciso levar em conta que a pesquisa foi feita nessas grandes cidades que têm problemas de urbanização, de problemas de transporte muito antigos e que não vão ser resolvidos com um Uber na rua. Mas ela destaca que o maior crescimento da Uber é nas cidades pequenas, onde a população tem muito menos acesso ao transporte público, por exemplo, do que nas grandes cidades. Ela diz que o vasto crescimento da Uber, e a gente vê isso no Brasil, por exemplo, como você citou, a gente está aqui em Jacareí, no interior de São Paulo, onde tem crescido bastante esse tipo de transporte, justamente porque uma pessoa sai do que é considerado já uma zona rural para ir para o centro da cidade. Se fosse depender de ônibus, tem um ônibus a cada 1h30, 2 horas, e o aplicativo facilita esse transporte. Então, a Uber se justifica dizendo que a pesquisa, não que seja tendenciosa, mas que não leva em consideração a amplitude do trabalho. E agora, pegando o gancho do que Suzane falou, é meio que a conta pela receita. Eu não tive acesso à pesquisa, mas se você deixa o seu carro em casa para poder pegar um Uber, teoricamente aquele Uber vai servir para várias pessoas. Então, por essa lógica, eu não consigo entender como é que aumenta o volume de carros no trânsito. Realmente tem outros fatores que podem influenciar, como a própria Uber justificou em nota aí, né? Agora, Luiz, mais da metade dos brasileiros não tem diploma do ensino médio e aí, claro, também não da faculdade, né? É verdade. Saiu uma pesquisa da OCDE falando sobre isso. Então, aqui no Brasil, mais de 52% das pessoas com idade entre 24 e 25 e 64 anos não têm o ensino médio completo. E a própria pesquisa, ela faz uma relação entre essa questão de não ter o diploma do antigo segundo grau com a baixa, com a alta desigualdade social que a gente enfrenta aqui no país. Então, ele faz essa relação muito grande, né? A questão da desigualdade social com a falta de escolaridade. Realmente é uma realidade... O Brasil, ele é muito grande, é um continente. E eu vira e mexe, eu converso com alguns amigos. Às vezes, tem gente que vive numa bolha e não consegue analisar o aspecto total do país. Então, esse dado que você passou, né? Qual é a quantidade de pessoas que não têm o ensino médio completo no Brasil? Mais de 52 entre 25 e 64 anos. Mais de 52 não têm o ensino médio completo? Não tem. Para você ver, a gente está falando do ensino médio. E aí, eu não lembro agora exatamente a quantidade de pessoas que tem um ensino superior completo no Brasil. Essa pesquisa, ela fala, né? São quantos? Na verdade, ele faz um comparativo. Em Brasília, mais de 50% conseguem entrar no ensino superior. Okay. Aí ele vai para Maranhão, que é do estado que tem uma renda per capita mais baixa do Brasil, só 8% conseguem ingressar. Eu acho que a média brasileira, se eu não me engano, era 12% ou 18% dos brasileiros têm ensino superior completo. Então, é um número baixo, se você for pensar a porcentagem no Brasil, imagina, basicamente é 1 em cada 10 ou 2 em cada 10 brasileiros só que tem ensino superior completo. Porque, na verdade, eu acho que é uma bola de neve. Se a gente pode associar essa questão da baixa escolaridade com uma baixa renda também, com essa questão da desigualdade social, eu não tenho dinheiro para poder investir na minha educação. Aí eu tenho um filho, provavelmente eu não vou ter dinheiro para poder investir na educação do meu filho. E aí a gente tem aí um problema em cadeia, né? Não tem como, eu realmente não vejo como desassociar o problema da desigualdade social com essa questão da baixa escolaridade. A gente tem que ir para o intervalo, mas é coisa rápida, aqui na câmera 2, estou errado. A gente vai, rapidinho, e na volta a gente fala sobre a facada que o candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro, tomou. E como isso inflamou as discussões sobre a intolerância política aqui dentro do Brasil. A gente volta num instante só.